Os escolhidos não resistem à graça de Deus. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Isaías 1, 18 a 20. O texto lido mostra o profeta Isaías, usado por Deus para trazer uma mensagem de salvação para uma nação rebelde e contenciosa. Isaías traz um convite profético da irresistível graça de Deus, 700 anos dessa graça encarnar na pessoa de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. O texto de Isaías é extremamente contemporâneo e chama atenção para o fato de que o Senhor é o Deus da oportunidade. E ele espera que aqueles que o ouvem sejam sensíveis à sua voz. Aqui, a depravação total do homem é confrontada com o juízo e a graça de Deus. A palavra de Deus tem sido tão banalizada, tão mercadejada e tão negligenciada em nossos dias que nunca foi tão difícil anunciá-la. Mas Deus não desiste. Glórias sejam dadas a Ele por isso. Creio mesmo que os anjos já desceram para a ceifa. Os campos estão brancos para a grande colheita de almas dos últimos dias. E veremos se cumprir a promessa de Deus de que a sua glória cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Os que estão à nossa volta têm sede e fome, mas não de água e alimento, sede e fome da palavra do Senhor. Por isso, apesar do que vemos em termos de testemunhos negativos de muitos que professam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não podemos desistir de anunciar essa palavra de vida eterna. Se nos recusarmos a anunciar, as próprias pedras clamarão. Aceitar o convite da graça e receber o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal é a única chance que o homem tem de zerar a sua história sobre a terra e adentrar a eternidade reconciliado com Deus. Hoje é muito comum as pessoas perseguirem e disputarem cargos, posições sociais, status, numa busca desenfreada por proeminência nessa terra. E há os que alcançam, mas por quanto tempo? E a Bíblia pergunta: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Hoje é dia de salvação, hoje é o dia aceitável do Senhor. Portanto, você que tem ouvidos para ouvir, não rejeite o convite da graça de Deus. A salvação é de graça e pela graça. A eleição é incondicional e o convite é irresistível apenas para os eficazmente chamados por Deus. E esses perseverarão até o fim. O texto lido traz um convite por meio do profeta Isaías e duas consequências, uma positiva e uma negativa. O convite, ele diz: vinde e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. A consequência positiva para os que aceitam o convite: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. A consequência negativa para os que rejeitam o convite da graça de Deus. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Os leitores de Isaías são chamados pelo profeta para razoar, ouvir a sua argumentação no que diz respeito à graça de Deus. Essa argumentação ela é irrefutável, não tem o que discutir aqui. A proposta é zerar a vida e a história pessoal. A chance é imperdível, pois é presente de Deus, iniciativa de Deus e não do homem. Há um convite explícito. Se a graça convida, é sinal que alcançamos o favor de Deus, sem que haja nenhum merecimento da nossa parte. O mais encantador na graça de Deus é que tudo que o pecador precisa fazer é dizer sim, eu aceito o convite. E crerá e receberá esse convite, todo o que foi destinado para a vida eterna. Esse pecador arrependido vem para o Senhor do jeito que está. A própria graça se encarregará de fazer as transformações necessárias. O mesmo convite feito nos dias de Isaías
É feito hoje para quantos tiverem ouvidos para ouvi-lo. O grande propósito deste convite é nos tirar da condição miserável em que vivíamos, apagar nossos pecados, por piores que tenham sido, e nos restabelecer em honra. É uma nova e única chance. O próprio Senhor concede o arrependimento para a vida eterna. Os que aceitam este convite saem da condição de mortos em seus delitos e pecados, são vivificados pelo Espírito Santo e se tornam santuários das moradas do Altíssimo. Filhos amados de Deus. Grande é esse privilégio. A graça nos convida, em primeiro lugar, para a salvação e, em seguida, para a vitória. Passamos a ser chamados de filhos e herdeiros de Deus. Saímos da condição de meras criaturas para a condição honrosa de filhos de Deus. O Senhor quer nos dar o melhor desta terra. E com toda certeza, Ele não está falando de superficialidades, mas da suficiência dessa graça salvadora, libertadora, sustentadora, firmadora e fortalecedora, vinda do próprio Deus. Passamos a viver na terra, mas na perspectiva do céu. Passamos a vibrar na frequência de Deus como tabernáculos vivos da vida de Deus. Somos revestidos de um poder sobrenatural para vencer todas as demandas que nos sobrevêm. Uma força desconhecida até então nos fortalece para a vitória. O que Deus requer de nós? Obediência. Ele deseja que os que ouvem seu convite respondam afirmativamente, tanto para a salvação quanto para a vitória. Se a nossa atitude for de rebelião, seremos devorados à espada. De que espada o Senhor está falando? Da sua santa palavra, que é a espada do Espírito. Os que rejeitam o convite da graça sofrerão os efeitos dessa espada. A espada do Espírito é afiadíssima e tem 2 gumes. Um lado salva, liberta, instrui, corrige, disciplina. O outro julga, sentencia, destrói. Um lado aponta para o céu, o outro para o inferno. As ovelhas do Senhor ouvirão a sua voz e o seguirão, pois são marcadas nas orelhas e nas patas, como disse certo pensador cristão. Que o Senhor nos dê ouvidos espirituais para ouvir essas coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém.